Prepare-se para mergulhar nas profundezas do passado e conhecer um dos maiores predadores de água doce que já existiu. O Rhizodus, um colosso pré-histórico que dominava os rios há aproximadamente 100 milhões de anos. Com seus impressionantes 7 metros de comprimento, este monstro das águas poderia facilmente engolir um ser humano inteiro sem dificuldades. Diferente dos peixes modernos, o Rhizodus possuía um corpo massivo e uma mandíbula armada com dentes tão grandes quanto facas afiadas. Alguns mediam incríveis 20 centímetros de puro terror. Imagine um crocodilo, mas muito maior, muito mais rápido e com uma fome insaciável. Suas presas? Nada escapava. Desde anfíbios gigantes até outros peixes pré-históricos, qualquer criatura que entrasse em seu território estava condenada. O Rhizodus não era apenas grande, ele era uma verdadeira máquina de matar. Seu corpo robusto e musculoso o tornava um nadador implacável. Embora não fosse o mais veloz dos predadores, sua estratégia era outra: emboscadas mortais. Escondido nas águas turvas dos rios e lagos, ele esperava pacientemente até que sua presa se aproximasse. Com um impulso devastador, ele disparava em uma velocidade estimada de 50 km por hora, abrindo sua mandíbula monstruosa para um ataque certeiro e brutal. Seus dentes, semelhantes aos de um tubarão, não apenas perfuravam a carne, eles dilaceravam ossos. Ao contrário de muitos peixes carnívoros, o Rhizodus não mastigava suas presas. Em vez disso, ele as esmagava, quebrando ossos e arrancando enormes pedaços de carne em um único golpe. Para os habitantes do seu tempo, encontrar-se com esse colosso significava um destino inevitável: a morte certa. Diferente do temido Megalodon, que dominava os oceanos, o Rhizodus era o verdadeiro pesadelo das águas doces. Imagine rios infestados de criaturas colossais, onde um predador como esse se movia silenciosamente sob a superfície, pronto para atacar sem aviso. Não existia local seguro. Mesmo nas áreas mais rasas, ele poderia se lançar para fora da água e capturar presas na margem. Os cientistas acreditam que, devido ao seu tamanho absurdo e força descomunal, ele não tinha predadores naturais. Ele era o topo absoluto da cadeia alimentar. Mas então surge a grande pergunta: se era tão poderoso, o que levou o Rhizodus à extinção? A resposta para esse mistério ainda divide pesquisadores. Mas uma das teorias mais aceitas é que as mudanças climáticas da Terra afetaram seus habitats. Durante o período Carbonífero e o início do Permiano, os rios e lagos começaram a secar, forçando o Rhizodus a competir por território e alimento. À medida que os anfíbios gigantes desapareceram e os ecossistemas mudaram, esse monstro encontrou dificuldades para sobreviver. Outro fator que pode ter selado seu destino foi a ascensão de novos predadores, como os primeiros répteis semiaquáticos, que podiam caçar tanto na água quanto na terra. A natureza sempre encontra uma maneira de equilibrar suas criaturas, e mesmo os predadores mais temíveis não estão imunes à extinção. Hoje, os descendentes do Rhizodus não existem mais, mas seu legado ainda assombra as profundezas da ciência. Fósseis impressionantes de seus dentes e mandíbulas indicam que, se ele ainda estivesse vivo, nossos rios seriam lugares extremamente perigosos. Imagine nadar tranquilamente e, de repente, sentir algo gigantesco emergindo das profundezas, capaz de te engolir inteiro em um único golpe. Imagine um cenário onde o Rhizodus nunca tivesse sido extinto. Se esse colosso das águas doces ainda habitasse nossos rios, como seria o impacto na vida selvagem e na humanidade? Como seria nadar em um rio sabendo que um predador de 7 metros de comprimento, com dentes de 20 centímetros, pode estar logo abaixo da superfície, esperando para atacar? Os ecossistemas modernos seriam completamente diferentes. Espécies como jacarés, sucures e até grandes peixes como o arapaima poderiam não existir, pois o Rhizodus reinaria absoluto
eliminando qualquer competidor. Rios e lagos se tornariam zonas proibidas para humanos, e cidades inteiras poderiam ser construídas longe dessas águas perigosas. Mas se esse monstro sobrevivesse e coexistisse conosco, como lidaríamos com ele? Teríamos tecnologia suficiente para capturá-lo? Ele se tornaria uma lenda urbana, como o monstro do Lago Ness? Ou o medo real do Raizodus faria com que evitássemos completamente certos ambientes aquáticos? Se o Raizodus estivesse vivo hoje, os pescadores enfrentariam um problema mortal. Imagina lançar uma rede em um rio e, em vez de um peixe comum, encontrar uma criatura de 7 metros rasgando tudo com seus dentes afiados? Essa besta não apenas romperia redes como se fossem papel, mas também poderia facilmente virar barcos pequenos, arrastando pescadores para o fundo do rio. Mas não pense que ele atacaria apenas humanos por acidente. O Raizodus, sendo um predador supremo, se adaptaria rapidamente à nova era, caçando qualquer coisa que estivesse ao seu alcance. Muitos especialistas sugerem que, devido ao seu tamanho colossal, ele teria um metabolismo semelhante ao de um crocodilo moderno, podendo passar semanas sem comer após uma grande refeição. Mas quando a fome chegasse, nada estaria a salvo. Embora a ciência afirme que o Raizodus foi extinto há milhões de anos, algumas lendas e relatos ao redor do mundo indicam que monstros gigantes de água doce ainda podem existir. Na Amazônia, existem histórias sobre peixes colossais que destroem canoas e devoram grandes presas inteiras. Algumas tribos indígenas falam de serpentes de pedra, criaturas com mandíbulas de ferro que atacam qualquer coisa que se mova. Poderiam essas histórias ser ecos da existência de um descendente desconhecido do Raizodus? Além disso, lagos profundos e rios misteriosos ao redor do mundo permanecem inexplorados. O que pode estar escondido nas águas escuras da Sibéria, do Congo ou da Amazônia? Será que, em algum lugar remoto, um descendente do Raizodus sobreviveu ao tempo e aguarda silenciosamente sua próxima presa? Se o Raizodus realmente existisse, estaríamos vivendo em um mundo muito mais perigoso. Mas, de certa forma, ele ainda vive na imaginação das pessoas, nos fósseis que a ciência encontra e nos mistérios que os rios escondem. Toda vez que você olha para uma água escura e sente um calafrio na espinha, se pergunta: o que pode estar nadando lá embaixo? Você pode não ver, mas a natureza já criou predadores gigantes antes. Quem garante que não há mais deles por aí? O passado esconde segredos aterrorizantes, e alguns deles podem estar mais perto do que imaginamos.